Bom, vamos dar início ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 26 de outubro de 2022, desculpe, uma quarta-feira. São 19 horas e 31 minutos aqui na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo este encontro de estudos em nome da Associação Jauense de Estudos Espíritas, aqui da cidade de Jaú. Estamos estudando do referido livro, o livro 2, no seu capítulo 3, Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. Desculpe, queiram me desculpar, é o capítulo 4 já, Pluralidade das Existências. Então, estamos, na realidade, estudando do livro 2, o capítulo 4, Pluralidade das Existências. A questão é a de número 183. Está correto? Correto. 183. Então, vamos lá. Questão de número 183. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Passando de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? Resposta dos espíritos superiores. A infância é, por toda parte, uma transição necessária, mas não é sempre tão ingênua como entre vós. O que ele respondeu, na realidade, é o seguinte: nos mundos felizes, a infância dos espíritos não é igual à sua, não é a mesma que na Terra. Na Terra, realmente, a criança fica totalmente vulnerável, né? Totalmente. Aliás, eu acredito que dos animais, que pelo corpo físico nós fazemos parte, nós temos a nossa natureza animal, eu acho que dos animais, o mais frágil, o mais dependente é o homem, eu acredito. Se ninguém limpar, ele morre na sujeira. Se ninguém alimentar, ele morre de fome. Se ninguém der água, ele morre de sede. Se ninguém agasalhar, ele morre de frio, e assim sucessivamente, assim, e daí por diante, né? E a infância, no nosso mundo, realmente ela é uma coisa problemática, porque traz aí para o homem uma vulnerabilidade muito grande sobre todos os aspectos, né? Foi denunciado agora há muito pouco tempo atrás que uma relação sexual com um bebê de 7, 8 dias de idade custa entre 50 e 100 mil reais. Olha que absurdo, né? Que absurdo. O sujeito paga entre 50 e 100 mil reais para ter relação com um bebezinho de 8 dias, 7, 8 dias de nascido. Né? Essa é absurdo. Isso foi já denúncia antiga, viu? Mas a nossa ex-ministra, Damares Alves, que é uma excelente ministra, uma pessoa extraordinária, denunciou isso. Além do tráfico de crianças lá na Ilha do Marajó, né, são traficadas para fora do Brasil, são escravas sexuais, têm os seus dentes arrancados para poderem servir para relação oral, para a relação sexual oral, né? Comem comida pastosa para ter relação anal e coisas do gênero. Né? Essa é a infância no nosso mundo. Quer dizer, o pai e a mãe têm a obrigação, o dever de proteger essas crianças para que isso não aconteça. Né? Eu peço desculpa por ter citado isso, mas o assunto é vulnerabilidade, ingenuidade das nossas crianças no nosso mundo. E isso, infelizmente, acontece. A gente sabe que os maiores ataques sexuais contra crianças acontecem dentro de casa por parentes. Avós, tios, etc. Né? Questão de número 184. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. O espírito pode escolher o novo mundo em que vai habitar? Resposta: nem sempre, mas pode pedir e obter o que deseja se o merecer. Porque os mundos só são acessíveis aos espíritos de acordo com o grau de sua elevação. Bom, a resposta é bastante clara, né? Quer dizer, ele pode pedir até para viver num mundo melhor que o dele, mas ele só vai receber aquilo se realmente merecer. E encarnar nesse ou naquele mundo é sempre diretamente proporcional ao grau de elevação moral e intelectual do espírito. Questão de número 184A. Se o espírito nada pede, o que determina o mundo onde irá reencarnar?
Resposta: o seu grau de elevação. 185, pergunta de Kardec aos espíritos superiores. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? O estado físico e moral dos seres vivos, dos seres encarnados, é sempre o mesmo em cada globo? Resposta: não. Os mundos também estão submetidos à lei do progresso. Todos começaram, como o vosso, em um estado inferior, e a Terra mesma sofrerá uma transformação semelhante, tornando-se um paraíso terrestre quando os homens se fizerem bons. Kardec acrescenta a seguinte explicação, de que é assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres mais e mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão à atual, como esta sucedeu a outras que eram mais grosseiras. Então, é o que a gente comentou no nosso encontro de quarta-feira passada, é a chamada transmigração das almas, né? Quando há o desencarne em massa, aqui no nosso mundo, por acidentes, por cataclismos, etc., este grupo de espíritos normalmente é levado para um outro planeta, e desse outro planeta ou de outro planeta vem um grupo de espíritos para o nosso, exatamente com esse propósito. O grupo do nosso planeta vai para um outro planeta auxiliar na evolução desse planeta, e os de outro planeta vêm para o nosso com o mesmo propósito, de ajudar no progresso dos espíritos que aqui vivem. Questão de número 186. Há mundos em que o espírito, deixando de viver num corpo material, só tem por envoltório o perispírito? Ele pergunta se existe algum mundo que, a partir do momento que o espírito deixa o seu corpo físico, ele passa a viver somente com o seu perispírito. A resposta dos espíritos superiores a Kardec é a seguinte: sim, e esse envoltório torna-se de tal maneira etéreo, quer dizer, ele vai também sendo apropriado ao progresso de cada espírito. O perispírito nunca é o mesmo, ele sempre vai sendo apropriado, ele vai se eterizando, se tornando cada vez mais sutil, não é? Que para vós é como se não existisse, é como se o espírito não tivesse perispírito. Eis então o estado dos espíritos puros, né? Então, o que os espíritos superiores estão dizendo é que o espírito puro também tem, sim, ao contrário do que muita gente afirma aí no meio espírita, tem sim perispírito. Há muitos que afirmam que não, o espírito puro não tem perispírito. Tem sim, ele precisa do perispírito. Assim como nós precisamos de uma ferramenta, por exemplo, de uma chave de fenda para desapertar ou apertar um parafuso, o espírito precisa do perispírito para agir sobre a matéria. Ah, mas então quer dizer que o espírito puro age sobre a matéria? É claro que age. Ele é incumbido, ele é ministro do Criador, incumbido de auxiliar na criação dos planetas, na evolução, no progresso desses planetas, enfim, tudo aquilo que for necessário fazer no universo, esses espíritos é que são os prepostos do Criador. Questão número 186A. A questão de número 186A, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: parece resultar daí que não existe uma demarcação precisa entre o estado das últimas encarnações e do espírito puro? Resposta: essa demarcação não existe. A diferença dilui pouco a pouco e se torna insensível, como a noite se dilui ante as primeiras claridades do dia. Está bem clara essa resposta, né? Quer dizer, à medida em que ele vai se aproximando do estado do espírito puro, essas diferenças entre ele e os espíritos puros vão se diluindo de tal forma que ficam imperceptíveis, né? Questão de número 186.
A substância do perispírito é a mesma em todos os globos? Esta resposta é muito interessante e bastante esclarecedora. Eles dizem o seguinte: não, é mais eterizada em uns do que em outros. Por quê? Porque o perispírito ele é feito, ele é constituído pelo próprio espírito, que vai constituir o perispírito de conformidade com o seu progresso. Então, mesmo que o espírito encarne na Terra, por mais grosseiros sejam os elementos constitutivos do nosso planeta, ele vai formar o perispírito mais sutil possível de ser formado aqui na Terra. Ao passo que o nosso é completamente diferente disso, porque somos espíritos imperfeitos. Mas à medida em que ele vai progredindo, o seu perispírito o acompanha nesse progresso e vai se tornando cada vez mais sutil, cada vez mais etéreo, cada vez mais eterizado. Ao passar de um para outro mundo, o espírito se reveste da matéria própria de cada mundo, com mais rapidez que o relâmpago. Então, esse negócio de memória do perispírito, essa coisa toda, isso é uma história da carochinha, porque os espíritos que, independentemente do seu progresso espiritual, do seu alcance espiritual, sejam eles espíritos imperfeitos ou espíritos puros, ao adentrarem a Terra, tem que deixar o seu perispírito, formar um perispírito de conformidade com o mundo que eles estão adentrando. Então, o perispírito não é mais o mesmo. Tudo, essa foi a pergunta que uma pessoa me fez num vídeo curto, daquele que eu coloco na internet toda sexta, todo sábado. Mas então, por que no meio espírita se dizia que a memória ficava no perispírito? Que os espíritos reencarnavam com memória de outra encarnação, se tivesse tomado um tiro, ficava a marca do tiro e tal. Quer dizer, é um engano, é a falta de estudo, é a falta de interação com aquilo que ensinam os espíritos superiores. Nada reside no perispírito. Perispírito é matéria. E matéria não tem inteligência nem pensamento. Portanto, matéria não pensa, matéria não tem inteligência, matéria não guarda lembrança de nada. Isso tudo é atributo dos espíritos e não da matéria. Não é? Ele diz aqui que os espíritos formam o seu perispírito com a rapidez de um relâmpago. Imagina você a velocidade com que isso não é formado, né? E não podia ser de outra forma, né? A espíritos... Só uma pergunta. A mudança do perispírito, nós estamos falando de uma mudança material, né? De maior ou de menor fluidez, vamos colocar assim, né? Não sei se está correta a minha colocação. Mas, quando um espírito está num outro mundo, vamos usar o exemplo de Júpiter, lá com o seu devido perispírito. A aparência desse perispírito em Júpiter será a mesma aparência física, vamos colocar assim, né? Material, será a mesma aparência aqui na Terra, por exemplo? Não. Não, na realidade, aqui na Terra ele não aparece fisicamente, né? Não, quando eu digo fisicamente, eu digo, desculpa, materialmente, eu quis dizer, né? Tá. Os espíritos de Júpiter, segundo o que ensina Kardec na Revista Espírita de 1858, a função deles é sair do seu planeta e vir a planetas como o nosso, Terra e outros planetas que estão na mesma condição da nossa, inspirarem o bem. Então, eles saem do planeta deles, né, revestem-se de um perispírito diferente, apropriado ao nosso planeta, e ficam aí rodando pelo nosso planeta, inspirando bem, inspirando esperança, bom ânimo, coragem àqueles que habitam o nosso mundo. Mas o fato é de que eles, no mundo deles, o corpo físico deles, eles têm um corpo físico que é bem mais sutil que o nosso, bem mais, muito mais, infinitamente mais sutil que o nosso, é completamente diferente do nosso. A altura desses seres é muito diferente da nossa, eles não habitam o solo
eles ficam acima do solo, a casa deles fica acima do solo, os animais falam e fazem o trabalho braçal que é feito pelo homem aqui na Terra, por exemplo. Então, é tudo completamente diferente do nosso. Não tem nada a ver com o nosso mundo, né? Tanto que os espíritos, quando espíritos puros, espíritos superiores, quando são vistos aqui na Terra, são vistos num facho de luz, né? É assim que normalmente se representa um espírito puro aqui na Terra. É numa luminosidade incandescente, uma coisa descomunal, né? Tamanha é a propriedade, né, desse perispírito. Fica difícil para o homem entender, né, o porquê daquilo. Eles são representados com aquela coroa luminosa, nos quadros e tal, né? Aquela coroa luminosa, exatamente por essa razão. O homem não sabe como representar, né? Ele nem sabe exatamente o que significa aquilo, né? Mas Jesus, quando ele é visto por Pedro, na sua transfiguração, Pedro relata isso, porque ele vê Jesus, Moisés e o primo de Jesus, João Batista, né? Ele vê os três, Jesus sobe, ele faz a transfiguração, né? Que é sair do estado material para o estado de perispírito, para o estado espiritual. Ele vê Moisés e vê João Batista junto com Jesus, e Jesus pede para Pedro, não relate isso a ninguém. Porque o homem não tem como, ou não tinha, pelo menos naquela época, como compreender o processo, como isso acontece. A transfiguração é a mudança de aparência. Isso que o sinônimo de transfigurar-se é mudar de aparência. Eu tenho uma foto aqui, deve estar no computador, de um homem que promoveu uma transfiguração. A aparência dele é uma quando ele começa e uma outra quando ele está no final do processo. São aparências completamente diferentes. Não foi o que aconteceu com Jesus, porque Jesus saiu do seu estado material para o estado espiritual. Ele mostrou-se para Pedro mais ou menos como ele era em estado de espírito, em situação fora do corpo, não é? Isso que é a transfiguração, essa que é a mudança. Então, nós não temos muito bem como compreender, né? São seres completamente distintos, completamente diferentes do homem aqui na Terra. O homem é um ser grosseiro, né? É um ser cujo corpo é extremamente grosseiro, né? Corpo pesado, se alimenta de coisas grosseiras, de coisas sólidas, né? Poucos são aqueles que conseguem se alimentar de coisas mais pastosas, mais líquidas, né? Nós temos necessidade do alimento grosseiro, da carne, por exemplo, né? Nós ainda estamos numa fase evolutiva que é necessário esse tipo de alimento. Mas chegaremos, certamente chegaremos pelo progresso, pelo empenho, pela dedicação, né? Melhorando a nossa situação moral, intelectual e moral, nós chegaremos na mesma situação de Jesus, com certeza, né? Mas ainda para nós é muito difícil entender como esses seres se situam no mundo espiritual. É uma situação que não tem similar com a nossa, né? Nós ainda... A mudança se dá pela transfiguração. Na realidade, esses espíritos, quando saem de seus planetas e vêm ao nosso, eles não se mostram como são fisicamente. É diferente do espírito visto pelo médium vidente. É diferente do espírito visto, por exemplo, pela pessoa durante o sono do corpo físico. Porque durante o sono do corpo físico, nós também temos vidência. É uma vidência que nós temos. Nós vemos o espírito como ele era quando estava aqui encarnado, por exemplo. E outros espíritos que nós desconhecemos, né? Mais grosseiros, menos grosseiros, né? Mas é a vidência que nós temos. Nós estamos vendo o perispírito daquele espírito quando ele esteve aqui encarnado com a aparência que ele tinha naquela época. Diferentemente do que acontece, por exemplo, com espíritos superiores ou espíritos puros, quando eles resolvem se mostrar para alguém, não é? Não sei se respondeu totalmente o seu questionamento. Respondeu sim. Agora, o curioso é que você me lembrar só me permite uma parte aí.
você me fez eu me lembrar de um episódio onde certamente, numa conversa, eu pude presenciar a presença de um espírito superior, acredito eu que era, pela situação toda, pelo contexto todo da conversa, e quando ele falava para minha esposa, ele dizia o motivo pelo qual houve um desencarne dela. Então, eu acredito que, não sei se eu estou equivocado, mas pelo fato de ele justificar o motivo, eu acredito que ele seja um espírito superior, ou eu posso estar enganado? Certamente era um espírito que cuidava aí da dona Vânia, certamente, né? É um espírito agora, com a mesma aparência nossa. Sim, certamente era um espírito que cuidava da dona Vânia, porque ele sabia de detalhes que eram interditados a vocês, né? Ele sabia e revelou esses detalhes. Então é espírito que tem autoridade para isso. Não é espírito da mesma hierarquia nossa, né? Ele tinha autoridade para revelar isso e, com autoridade e permissão, ele revelou aquilo que deveria revelar, até para sossegar os espíritos, tranquilizar e tal, né? Isso é muito importante. Parece que não, mas isso é extremamente importante no processo de aceitação do desencarne de um ente querido e tal, né? Isso é muito importante. Mas vamos lá. Questão de número 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou encontram-se no espaço universal, sem estar ligados especialmente a um globo? Resposta. Os espíritos puros habitam determinados mundos, mas não estão confinados nele como os homens à Terra. Eles podem, melhor que os outros, estar por toda parte. Ele não está afirmando aqui que só eles podem estar por toda parte. Ele está afirmando o seguinte: eles, os espíritos puros, melhor que os outros, podem estar por toda parte. Porque os espíritos felizes, eles fazem a mesma coisa. É claro que não na mesma condição dos espíritos puros, mas fazem a mesma coisa. E os homens aqui na Terra fazem a mesma coisa também, quando tem mérito. Desencarna e fica livre. Vai aonde ele quer e aonde lhe é permitido. Não é? Então, o universo não é interditado aos espíritos. Ele é interditado ao espírito que ainda não tem mérito nem evolução para peregrinar pelo universo. Aqueles que têm mérito e permissão fazem isso naturalmente. O espírito é um ser universal. Ele tem esse mérito, ele tem esse direito de transitar pelo universo. É claro que cada um dentro das suas limitações, né? Não se dá uma sala de universidade, não se permite a presença numa sala de universidade a um espírito que está no primeiro grau. Nem seria favorável, né, ou produtivo para esse espírito estar numa sala tão mais adiantada que a dele, né? O progresso, ele acontece através de um processo, né? O espírito, ele vai progredindo paulatinamente, mas sempre para cima e para frente, não retrograda nunca, né? Nós já estudamos isso. Então, não é interditado ao espírito o universo. Ele é facilitado de conformidade com o progresso de cada um, mas ele é facilitado sim. O Criador, ele é bom e misericordioso, e justo para com os espíritos, né? E, como diz os espíritos superiores, ele não pode aquinhoar da mesma maneira, premiar da mesma maneira, dois espíritos, um relapso e um dedicado. Não pode, ele tem que dar equitativamente, dentro do mérito de cada um, como Jesus afirmou, a cada um segundo as suas obras, né? Aqui tem o rodapé, que é uma nota grande, inclusive, né? Que eu suponho seja de Kardec, porque não está assinado,
pelo professor José Herculano Pires, então é de Kardec. Ele diz aqui, de todos os globos que constituem o nosso sistema planetário, segundo os espíritos, a Terra é daqueles cujos habitantes são menos adiantados, física e moralmente. Marte lhe seria ainda inferior, e Júpiter muito superior a todos em todos os sentidos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corpóreos, mas um lugar de encontro de espíritos superiores. Ele não fala aqui de espíritos puros, hein? Notem, de espíritos superiores, que de lá, irradiam seu pensamento para outros mundos, que dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, com os quais se comunicam por meio do fluido universal, porque o fluido é o condutor do pensamento. Como constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis, ao que parece, estariam nas mesmas condições. O volume e o afastamento do Sol não tem nenhuma relação necessária com o grau de desenvolvimento dos mundos, pois parece que Vênus está mais adiantado que a Terra e Saturno menos que Júpiter. Muitos espíritos que animaram pessoas conhecidas na Terra disseram estar reencarnadas em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição. E é de admirar que num globo tão adiantado se encontrem homens que a opinião terrena não considerava tão elevados. Isto, porém, nada tem de surpreendente se considerarmos que certos espíritos que habitam aquele planeta podem ter sido enviados à Terra em cumprimento de uma missão que, aos nossos olhos, não os colocaria em primeiro plano. Em segundo lugar, entre a sua existência terrena e a de Júpiter, poderiam ter tido outras intermediárias nas quais se tivesse melhorado. Em terceiro lugar, naquele mundo, como no nosso, há diferentes graus de desenvolvimento. E entre esses graus pode haver a distância que separa entre nós o selvagem do homem civilizado. Assim, o fato de habitar em Júpiter não se segue que estejam no nível dos seres mais evoluídos, da mesma maneira que uma pessoa não está no nível de um sábio do instituto pela simples razão de morar em Paris. As condições de longevidade não são, por toda parte, as mesmas da Terra. Não sendo possível a comparação de cidades. Uma pessoa falecida há alguns anos, quando evocada, disse haver encarnado 6 meses antes num mundo cujo nome nos é desconhecido. Interpelada sobre a idade que tinha nesse mundo, respondeu: não posso calcular, porque não contamos o tempo como vós. Além disso, o nosso meio de vida não é o mesmo. Desenvolvemos muito mais rapidamente, tanto assim que há apenas 6 dos nossos meses nele me encontro, e posso dizer que, quanto à inteligência, tenho 30 anos de idade terrena. Muitas respostas semelhantes foram dadas por outros espíritos, e nada há nisso de inverossímil. Não vemos na Terra tantos animais adquirirem, em poucos meses, um desenvolvimento normal? Por que não poderia dar-se o mesmo com o homem em outras esferas? Notemos, por outro lado, que o desenvolvimento alcançado pelo homem na Terra
na idade de 30 anos, talvez não seja mais que uma espécie de infância comparada ao que ele deve atingir. É preciso ter uma visão bem curta para nos considerarmos os protótipos da criação. E seria rebaixar a divindade acreditar que, além de nós, ele nada mais poderia criar. Quer dizer, Kardec está perfeito, né? Essa nota é de Kardec mesmo, o jeito de falar, o jeito de colocar as palavras, a colocação pronominal e tudo mais, é o jeitão de Kardec falar mesmo, então a nota é dele sim, a nota é de Kardec, perfeita, esclarecedora, né? Olha que interessante, a gente está num mundinho onde a gente acha que nada mais existe, só o nosso, né? A gente fica limitado, não, porque a Terra nada, a Terra não é nada, a Terra é um pontinho no universo, um grãozinho de areia, vamos dizer assim. E a nossa inteligência, tudo aquilo que nós consideramos como civilização, nada mais é que um arremedo de progresso. Um progresso muito iniciante, né, muito aquém, né, daquilo que realmente é necessário para os espíritos, para que eles possam se tornar espíritos felizes. Tanto que aqui, ainda, a maior parte das doenças são adquiridas, né? As doenças congênitas e as doenças hereditárias são em número infinitamente menores do que as adquiridas, né? Porque o homem, pela sua instabilidade emocional, pela falta de confiança em Deus, ele acaba adquirindo doenças. Esse é o nosso mundo. Esse é o retrato fiel do nosso mundo, infelizmente, né? O homem não, vamos dizer assim, ele não prima por uma consciência limpa, em nome do bem-estar material, do poder financeiro, vale qualquer coisa, ele prejudica o seu próximo, prejudica a família, familiares, prejudica quem quer que seja, né? Muitas vezes sem o direito legítimo, né, de fazer aquilo, e em nome desse poder, ele vende a sua consciência, vende a sua tranquilidade, não tem paz de consciência, e isto é, vamos dizer assim, o interlocutor, né, que conversa com as doenças. É aquele que conversa quando você diz, pode pegar esse aqui, que esse aqui é teu freguês, pode ficar sossegado, né? Ele realmente está muito sujeito a todo tipo de doença, principalmente essas mais que mais fazem sofrer, não é? São doenças terríveis, doenças que são passíveis de tratamento longo, tratamento doloroso através de quimioterapia, radioterapia e coisas extremamente dolorosas. Mas esse é o nosso mundo. Esse é o mundo em que nós vivemos. Nós precisamos, né, trabalhar no sentido de adquirir uma consciência tranquila, limpa, né, independentemente de qualquer coisa. É preferível ser prejudicado do que prejudicar. Jesus falava isso, né? Se tiver que dar 10 passos com o irmão, com o seu irmão, dê 100 passos com ele. Se ele te pedir a capa, dê também a túnica, não é? É preferível você ser prejudicado do que prejudicar, porque ser prejudicado traz paz de consciência, o contrário não. Quem prejudica jamais vai ter paz de consciência. Ele pode ter o domínio da sociedade, ele pode ter o domínio do meio onde vive, domínio muitas vezes imposto, né? Mas ele não tem paz de consciência. Ele vai sempre lutar com uma consciência pesada e com um sentimento chamado sentimento de culpa, né? Que é um sentimento terrível. Eu vi uma pessoa desencarnar assim, realmente a pessoa definhou por mais de ano na cama, criou escaras nas costas e tal, e foi muito triste o desencarne dessa pessoa, apesar de ser uma pessoa boa, eu amava muito, era tio da minha mãe, e desencarnou dessa forma, né? Com uma consciência pesada, com a consciência do que tinha feito. É muito interessante, né, esse processo, né,
que a vida se utiliza para mostrar à pessoa que ela não agiu corretamente. Certamente vai reencarnar bem melhor nesse aspecto do que foi na sua última encarnação, porque era uma pessoa boa. Era italiano vindo, imigrante da Itália para cá, chegou aqui com fome, na miséria e tal, e ele tinha muito medo de voltar àquela situação anterior. Então ele era sovina. Ele ia na feira e pegava lá a xepa, né, o que tinha no chão, um pau de graça e tal, e levava para casa e tal, e com essas e mais outras, como zelador de prédio, que é uma profissão que acho que nem existe mais, né? Mas como zelador de prédio, ele comprou um apartamento na Avenida São João, é um apartamento hoje que, pelo mínimo que valia 2 milhões de reais, pelo mínimo. Uma casa em Santos, na cidade do Oceano, que por pouco que vale hoje, vale 400, 500 mil reais, né? Então, por aí você tem uma noção, né, do que ele pode ter feito com a família em nome de economizar dinheiro. Ele morreu desgraçadamente, morreu infeliz, morreu sofrendo muito por conta desse materialismo que ele carregava com ele. Mas, apesar de tudo, uma pessoa extraordinariamente boa, uma pessoa que eu amei muito, amo até hoje, e a esposa dele também, minha tia Elisa, uma pessoa boa também, mas que teve que arcar com esta maneira de viver porque era imposta por ele, né? Muito bem, vamos agora ao próximo item. Se esse item está claro para vocês, a gente passa para o item 4, transmigração progressiva. Tá claro para você, Alexandre? Tranquilo. Para a Isabel também está claro, Isabel? A gente vai passar, então, para o próximo item, que é o item 4, transmigração progressiva. Questão de número 189. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Desde o princípio da sua formação, o espírito goza da plenitude de suas faculdades. Quais são as faculdades do espírito? Não é? A inteligência e o pensamento. Não é? Ele tem essas faculdades, mas ele não goza dessas faculdades em sua plenitude, porque o Criador nos dotou dessas faculdades, desses atributos, mas não em sua plenitude. Nós temos que desenvolvê-las através do trabalho, em mundos em que nós vivemos, resolvendo problemas, trabalhando, encontrando soluções, etc. Então eles respondem não, porque o espírito, como homem, tem também a sua infância. Em sua origem, o espírito não tem mais do que uma existência instintiva, possuindo apenas a consciência de si mesmo e de seus atos. Quer dizer, a consciência está presente naquela situação. Só pouco a pouco a inteligência se desenvolve, né? À medida em que o espírito progride, o espírito avança, ele vai fazendo desenvolver a sua inteligência e dando qualidade ao seu pensamento, o que vai acabar desenvolvendo a vontade, que a vontade é o pensamento elevado a um outro patamar, né? Quando ele vai desenvolvendo a sua inteligência, ele desenvolve a sua maneira de pensar, e isso acaba desenvolvendo a vontade, a determinação. Questão de número 190. Qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? Resposta: o estado da infância na vida corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha. Ele ensaia para a vida. Mas, embora ele seja um espírito iniciante, a sua primeira encarnação, ele tem inteligência. Assim como quando sai do estado inicial para a condição de individualidade. Inteligência é um atributo do espírito. Todos os espíritos no universo têm inteligência e têm pensamento. Isso tem que ficar bem claro para que as pessoas entendam por que a existência da matéria. O espírito é que dá inteligência à matéria, e não o contrário. O espírito é que dá inteligência à matéria. Questão de número 121. As almas dos nossos selvagens
estão no estado de infância? Resposta: infância relativa, pois são almas já desenvolvidas, dotadas de paixões. 191A. As paixões, então, indicam desenvolvimento? Resposta: desenvolvimento, sim, mas não perfeição. É claro que não. A paixão é um arremedo, vamos dizer assim, na utilização, é uma utilização iniciante da inteligência. Quem se deixa levar pela paixão, quem se deixa levar pela emoção, sofre mais. Isso fica claro para qualquer pessoa. Nós temos que ser racionais. Eu não estou dizendo aqui que o homem tem que deixar de lado as suas emoções. Pelo contrário, nós somos emotivos. Mas nós precisamos refletir, raciocinar, não nos deixar levar pelo primeiro impulso, porque é sempre prejudicial, né? Nós nos deixarmos guiar pelas emoções. Temos que racionalizar as questões para encontrar a solução apropriada. Eles dizem, são um sinal de atividade e de consciência própria. Na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado de germe. Lá na alma primitiva, lá atrás, muito antes do selvagem, né? Lá quando ele está na árvore ainda, ele não desceu da árvore. Aliás, ele nem faz o movimento de pinça, esse movimento aqui. Ele nem faz ainda esse movimento, porque a partir do momento em que o homem aprende esse movimento, ele desce da árvore. Que até então ele pegava o fruto dessa forma e comia. Quando ele aprende a fazer esse movimento, ele entende que pode fazer esse movimento, ele cria armas para se defender. Então ele começa a se livrar dos predadores. E aí começa realmente um grande progresso para a humanidade, né? Mas lá no começo a inteligência é própria de uma alma primitiva ainda, né? Kardec faz o seguinte acréscimo de explicação. A vida dos espíritos, no seu conjunto, segue as mesmas fases da vida corpórea. Passa gradativamente do estado de embrião ao de infância para chegar, por uma sucessão de períodos, ao estado de adulto, que é a da perfeição, com a diferença de que, nesta, não existe o declínio, nem a decrepitude da vida corpórea, que a sua vida, que teve um começo, não terá fim, que lhe é necessário, do nosso ponto de vista, um tempo imenso para passar da infância espírita ao desenvolvimento completo. E o seu progresso realizar-se-á não sobre uma esfera apenas, mas através de diversos mundos. A vida do espírito constitui, assim, uma série de existências corporais, sendo cada qual uma oportunidade de progresso, como cada existência corporal se compõe de uma série de dias, nas quais o homem adquire maior experiência e instrução. Mas, da mesma maneira que, na vida humana, há dias infrutíferos, na do espírito, há existências corpóreas sem proveito, porque ele não soube conduzi-las. Questão de número 192. Deixa eu ver se tem alguma pergunta da Isabel. Não. Questão de número 192. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Por uma conduta perfeita, podemos vencer, já nesta vida, todos os degraus e nos tornar espíritos puros, sem passar pelos intermediários? Evidente, né? Evidente que não, né? E a resposta dos espíritos não podia ser diferente. Nós estamos aqui para adquirir conhecimento. Como é que você adquire numa encarnação todo o conhecimento possível? Lógica, é questão de lógica. Né? Ele responde não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que ele desconhece e nem pode compreender. Quer ver uma que a gente desconhece? A bondade.
Simplesmente nós desconhecemos a bondade. Quando nós queremos ser bom com alguém, normalmente somos parciais. O paizão, por exemplo, aquele que entende que tem que ser um paizão, ele é parcial com o filho. O que ele acaba fazendo com o filho? Mais prejudicando do que ajudando. Então, a bondade no nosso mundo, ela não pode ser utilizada da mesma maneira que no mundo dos espíritos, por exemplo. Por quê? Porque as imperfeições humanas impedem que o homem a utilize de forma integral, vamos dizer assim. Não é? Bondade aqui é uma coisa que, dependendo da maneira pela qual a pessoa utiliza, mais prejudica do que ajuda. Um pai não pode ser bom com o filho. O pai não pode ser amigo do filho. Ele tem que ser pai. E, normalmente, isso requer o seguinte: dizer uma palavrinha mágica que ninguém gosta de ouvir. Não. Isto é problemático. Eu sei porque eu criei 2 filhas e eu tive muitos problemas para criá-las adequadamente. A gente sabe da responsabilidade, já era espírita. Quando eu casei, já era espírita há 7, 8 anos. Eu sabia da responsabilidade como pai. Eu tinha consciência plena de que a paternidade é uma missão. Não é? E eu fui, muitas vezes, rude, não é? Nesse sentido. Porque a gente sabe que ou você é rude ou perde o filho. Ou você é incisivo, ou você fala um não declarado e incisivo, ou então você acaba perdendo. Porque no nosso mundo, droga, vício, má conduta, campeia à solta. Né? E está todo mundo, parece como lobo, em cima da carne, querendo pegar, tomar aquela criatura para si. A droga é uma delas. É um desses lobos, né, que estão aí, campeiam à solta na sociedade. E a gente sabe, eu sei por experiência pessoal, você também deve saber, a Isabel provavelmente sabe também, né, que quando a droga toma uma criança numa família, ela não vicia só a criança, ela vicia a família inteira. Fica todo mundo dependente da droga. Não que sejam viciados na droga, mas que acabam sendo envolvidos pelo problema de tal maneira que destrói a vida de todo mundo. Destrói a vida daquela família quando não se perde o ente querido, o filho amado. Que perde toda a personalidade, perde toda a sua característica, perde toda a bondade, todo o amor que tinha pelos pais, pelos parentes, pelos irmãos, etc. Perde em nome de utilizar a droga, de conseguir uma nova dose, ele mata, se for necessário, o pai e a mãe. Então, olha o quanto é importante para um pai, para uma mãe, saber dizer não. Saber ser incisivo no momento correto, saber direcionar a vida de seu filho. Custe o que custar, porque nós somos prepostos do Criador. Ele pegou o filho dele e deu de presente, falou, cuida. Deu de presente para nós cuidarmos. E nós temos essa missão. É muito mais do que uma tarefa. É muito mais do que um trabalho. É uma missão pela qual nós responderemos na medida, no rigor da lei. Teremos que responder. Você foi omisso com a missão que eu te dei em relação ao seu filho, então você não tem o direito de ser feliz. Você não conquistou esse direito. Então, é muito complicado essa questão da bondade, por exemplo, no nosso mundo. É muito complicado. O pai e a mãe não podem, ou podem até, porque aqui não tem nada que a gente não possa, mas não devem, pelo menos, ser bondosos para com seus filhos. Né? Se tem que ensinar adequadamente os limites, até onde, até quando e até como você pode ir. Não mais do que isso. É o teu limite aí. Tu é um filho. Não é dono da casa. Tu é um filho. E como filho, você vai aprender, custe o que custar, a respeitar os seus pais. A minha mãe, a gente chegava para ela e falava, mãe, você... Eu falava, o que foi? Mãe, você... O que foi? Ah, senhora, agora pode falar. O que era isso? Ela estava querendo se impor, ela estava querendo ser autoritária, prepotente? Não. Ela estava querendo mostrar para a criança que ela estava no papel de mãe, progenitora, amiga,
educadora, porque educação você recebe em casa. Ah, não, eu pago escola para o meu filho e são obrigados a educar. Não são. A escola informa. O pai e a mãe educam. E tem esse dever e essa obrigação. Não se omita em função da educação do seu filho, porque você vai responder severamente por essa omissão. Então, bondade é uma coisa que ainda não cabe no nosso mundo, né? No mundo onde a diversidade de caráter, de comportamento, onde as armadilhas da vida estão aí à solta, né? O pai e a mãe não podem ser bondosos. Eu conheci 2 pessoas muito bondosas na minha vida e que estragaram a educação dos seus filhos. Estragaram, simplesmente estragaram, mas bondosas ao extremo, né? E assim é que são... existem atributos, existem sentimentos, existem qualidades que ainda nós desconhecemos no nosso mundo, porque o nosso mundo é imperfeito. Não tem como nós conhecermos essas qualidades. Jesus, por exemplo, deu inúmeros exemplos a respeito disso, né? Jesus desencarnou, segundo o que conta a história, perdoando seus algozes, que foram cruéis com ele, não é? Conta a história que assim foi, não é? Então, ele diz: eu acho que nós estávamos lendo a resposta da questão 192, se não me falha a memória, né? Ou já lemos toda a resposta? Você chegou a passar pela 192, não, né? Eu não tenho lembrança, eu acabei fazendo um comentário longo, eu me perdi um pouco aqui. Mas acho que foi no começo da resposta. Não, pois que o homem julga perfeito, o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que ele desconhece e nem pode compreender. Pode ser tão perfeito quanto a sua natureza permita, mas esta não é a perfeição absoluta. Da mesma maneira que uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade. E um doente deve passar pela convalescença antes de recuperar a saúde. Além disso, o espírito deve adiantar-se em conhecimento e moralidade, e se ele não progrediu senão num sentido, é necessário que o faça no outro, para chegar ao alto da escala. Entretanto, quanto mais o homem se adianta na vida presente, menos longa e penosas serão as provas seguintes. Olha, isso aqui é de uma importância e de um consolo muito grande para todos nós. Olha o que ele fala no finalzinho da resposta. Além disso, o espírito deve adiantar-se em conhecimento e moralidade. E se ele não progrediu, senão num sentido, é necessário que o faça no outro, para chegar ao alto da escala. Agora, nessa última frase: entretanto, quanto mais o homem se adianta na vida presente, menos longas e penosas serão as provas seguintes. Quer dizer, certamente, mesmo reencarnando nesse mundo, nossas futuras encarnações serão melhores se nós nos aplicarmos nessa encarnação. Serão melhores, sem dúvida, né? Isso não tem nada a ver com condição financeira. A gente associa muito facilidade e felicidade no nosso mundo com condição financeira, e não tem nada a ver. Um espírito que tem entendimento, um espírito compreensivo, um espírito amoroso, um espírito que, resignado com a vida, ele vive bem, e para isso não é necessário que ele tenha muitas posses, apenas a posse do necessário. Por isso que quando Kardec pergunta qual é a receita perfeita para a felicidade aqui na Terra, eles dizem a posse do necessário e uma consciência tranquila. Eles respondem dessa forma, e é verdadeiro isso. E acho que nessa resposta, mais vale ainda o conhecimento moral
do que qualquer outra coisa, né? Olha, Alexandre, se o espírito não tiver desenvolvimento da inteligência, ele não tem discernimento. Então ele acaba tomando decisões equivocadas, por mais moralizado que ele seja. Então, o mais importante, dizem os espíritos superiores, a resposta deles, que o homem tenha desenvolvimento intelectual. Porque com o desenvolvimento intelectual, ele decide melhor. Ele faz as melhores opções. E ele passa mais dia, menos dia. Quando a gente fala mais dia, menos dia, pode ser mais encarnação, menos encarnação. Ele passa a desenvolver-se moralmente. É uma consequência natural do desenvolvimento intelectual. O desenvolvimento moral acompanha o desenvolvimento intelectual, e não o contrário. E não o contrário. Se o homem não tiver desenvolvimento intelectual, a sua moralidade fica estacionária, vamos dizer assim. Ele precisa do desenvolvimento intelectual, ele precisa. Não, ele não pode prescindir desse desenvolvimento. Ele tem que adiantar-se intelectualmente. Tanto que a maior virtude no nosso planeta é o nosso desenvolvimento intelectual. E o maior vício é o egoísmo. Por quê? Porque ainda o desenvolvimento intelectual está à frente do desenvolvimento moral. Mas a gente percebe, e isso é fácil de perceber, é facílimo até de perceber. Eu, quando era criança, me lembro perfeitamente disso, 4, 5, 6, 7 anos de idade, você tentava conversar com os adultos, você usa calça curta ainda, fica quieto. Quando você vestir calça comprida, você fala. Olha como a criança é tratada hoje. Com uma deferência, com respeito, com carinho. As crianças são convidadas a participar dos assuntos, são convidadas a emitir a sua opinião, não é? São ensinadas a conviver em sociedade. Completamente diferente na minha época. Completamente diferente. Há uma matéria, que eu ia falar da mulher agora e me lembrei. Na Revista Espírita de 1866, se você não tem, baixa lá no nosso site, lá tem a Revista Espírita de 1866, e leia a primeira matéria, que abre janeiro de 1866. Leia a primeira matéria. Primeira matéria intitula-se assim: Tem a mulher uma alma? E Kardec faz lá toda uma explicação a respeito disso. Então, a mulher, e isso há muito pouco tempo atrás, século XVII, século XVIII, nem alma a mulher tinha. A mulher era considerada objeto de prazer do homem. E não estou falando exagero nenhum, basta conferir na história. Né? Então, hoje não, hoje a mulher é respeitada. Ela é vista como um ser igual ao homem, com todos os direitos. Né? E cada vez mais ela vai adquirir a sua posição, o seu status de ser igual ao homem dentro da sociedade. Pena que algumas estão entendendo de forma errada. No afã de se igualar ao homem, estão ficando pior do que ele. Né? Aí, usando do álcool, usando de outras coisas que não deveriam e tal, lamentavelmente. Mas isso é um exagero que vamos dizer assim, é permitido a qualquer um, né? Desde que ele ainda não tenha alcançado o entendimento necessário em relação à liberdade que deve ter e não à libertinagem. Né? São duas coisas completamente distintas. Né? Mas eu vou parar aqui na questão 192A. Nós vamos marcar a questão 192A para nós retomarmos, então, na próxima quarta-feira. Eu vou convidar os amigos aí a nós fazermos a nossa prece de encerramento e depois nós vamos continuar batendo um papo. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, nosso modelo e guia, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade
de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos desta noite. Pedimos, Senhor, bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, a orientarmos a própria encarnação, a própria vida, por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.